Fala pessoal, todo mundo bem? Eu espero que sim. Eu sou o professor Veraldo e hoje nós estaremos estudando sobre os hebreus e persas. Apresentaremos assim as características e legado desses dois grandes povos que terminaram assim contribuindo. Então pessoal, a princípio nós falaremos sobre os hebreus e suas características. Abraão, o primeiro hebreu. A história do povo hebreu pode ser encontrada em um livro muito especial. O livro é a Torá. A história conta que por volta do ano 1900 a.C., Abraão, o filho de um escultor da cidade de Ur, fez um trato com Deus, que lhe prometeu em troca as terras de Canaã. Abraão reuniu seu povo. Juntos arrumaram todas as coisas e partiram para uma longa viagem até as terras que Deus havia prometido a eles. Então os hebreus partiram rumo às terras de Canaã. Mas havia um pequeno problema. Não eram apenas os hebreus que estavam interessados nas terras de Canaã. A verdade é que as terras de Canaã eram muito ricas e férteis. E além disso, elas se situavam entre dois grandes reinos da época: o do Egito, no norte da África, e o da Babilônia, na Mesopotâmia. Esses reinos poderosíssimos estavam lutando por esse território, porque inúmeras rotas de comércio passavam por lá. Mas essa terra era muito mais do que apenas uma zona fértil para os hebreus. Era a terra prometida. Os patriarcas. O patriarca é o homem-chefe de uma família. Isso significava que ele impunha as leis e também era o líder religioso. O patriarca era o líder de sua esposa, filhos e também dos filhos de famílias bastante próximas. Quando o patriarca morria, o filho mais velho do sexo masculino se tornava o novo patriarca e assim por diante. O filho mais velho de Abraão era Isaac e o filho de Isaac era Jacó. Jacó tornou-se famoso porque teve 12 filhos e cada um deles se tornou o patriarca de sua própria tribo. Essas foram as 12 tribos de origem da nação de Israel. Atualmente, diz-se que o povo de Israel é descendente dessas tribos. O cativeiro no Egito. Um novo faraó havia sido eleito no Egito. E ele não era como o outro. Ele temia e desprezava os hebreus. Por isso os escravizou e os maltratou terrivelmente. Acredita-se que a escravidão no Egito durou cerca de 200 anos. Um dia, nasceu um homem que se tornaria um grande líder. Um verdadeiro herói. Esse homem se chamava Moisés. Moisés libertou os hebreus da escravidão. Seu povo deixou o Egito e passou os 40 anos seguintes vagando pelo deserto. Durante esse período, Moisés subiu ao topo do Monte Sinai, onde Deus lhe deu os 10 mandamentos. Esses mandamentos eram como um código de conduta que as pessoas deveriam seguir. Os hebreus protegiam os mandamentos na Arca da Aliança e os transportaram através do deserto. Eles acreditavam que os longos anos de peregrinação foram um teste que Deus lhes deu antes de permitir o regresso à terra prometida de Canaã. Vamos usar a nossa bússola do tempo para saber mais sobre outros códigos de conduta nos tempos antigos. Dizem que Moisés recebeu os 10 mandamentos de Deus. Essas leis eram um código de conduta que os hebreus deviam seguir. Os 10 mandamentos eram tão importantes que o grande templo de Jerusalém foi construído para protegê-los. Todos os povos têm regras para determinar como as pessoas têm que se comportar em sociedade. Mas às vezes elas podem mudar, dependendo dos caprichos dos mais poderosos. Depois de muitos anos vagando, os antigos hebreus finalmente retornaram à sua terra. E assim começou um período magnífico de sua civilização. O tempo dos reis de Israel. Os hebreus precisavam escolher seu rei. Então um sábio foi designado para decidir. Seu nome era Samuel. E ele resolveu que Saulo deveria ser o primeiro rei de Israel. Os hebreus precisavam de um rei forte, porque estavam sendo atacados por um monte de povos. Saulo foi um rei muito valente e derrotou os amonitas e os moabitas, mas não conseguiu derrotar os filisteus.
Foi nessa época que nasceu uma grande história sobre um jovem pastor chamado Davi, que foi voluntário para lutar contra os filisteus e seu maior guerreiro, um gigante chamado Golias. Embora Davi fosse muito pequeno, ele foi capaz de derrotar Golias usando sua inteligência em vez de sua força. Davi, armado apenas com uma funda, deu um golpe certeiro no olho de Golias. Assim, após derrotar o maior guerreiro dos filisteus, Davi os expulsou e trouxe a paz ao território. Tornou-se rei de Canaã e fez de Jerusalém a capital. Depois, o filho de Davi, Salomão, tornou-se o próximo rei. Salomão dedicou sua vida à construção do Templo de Jerusalém, que foi uma das obras mais impressionantes do mundo antigo. Mas muitos povos estavam tentando conquistar Canaã. Salomão fez o seu melhor para evitar guerras e invasões. Porém, o reino estava cercado por outros povos, como os assírios, babilônios e egípcios. E todos queriam as terras férteis de Canaã. No ano de 922 a.C., Salomão morreu e Canaã virou um caos. Os hebreus não conseguiam se entender sobre como defender suas terras. Então, dividiram-nas em 2 reinos. O reino de Judá, no sul, e Israel, no norte. As invasões. Durante centenas de anos, os 2 reinos viveram separados. Por isso não tinham força suficiente para derrotar os inimigos. O reino de Israel durou quase 200 anos, até que um poderoso rei da Assíria, Sargão II, invadiu e destruiu a capital, Samaria. Os hebreus abandonaram o país e se espalharam por outras regiões. O reino de Judá durou mais tempo, até que um rei da Babilônia, Nabucodonosor II, invadiu a cidade santa de Jerusalém. Ele destruiu o templo construído por Salomão e expulsou todo o povo para a Babilônia. Esse período obscuro foi a primeira diáspora. Durante esses anos, as disputas entre os antigos hebreus dos 2 reinos foram esquecidas, e todos os descendentes de Abraão passaram a ser chamados de povo judeu. Mas tiveram que esperar mais 50 anos, até o ano de 539 a.C., para que os cidadãos de Judá capturados fossem libertados pelos persas. Os judeus voltaram para a cidade santa de Jerusalém, onde reconstituíram o famoso templo construído por Salomão. Todas as dificuldades que tinham superado tornaram suas convicções ainda mais fortes, e gradualmente eles foram se isolando dos outros povos. Eles escreveram muitas histórias de seu passado e os mandamentos santos de sua religião. Essas histórias e ensinamentos foram reunidos em um livro chamado Torá. Então, pessoal, agora que já falamos aí sobre os hebreus e suas características, estudaremos agora sobre o povo persa. Qual foi assim a sua importância para aquele momento? Quais foram assim as mudanças e as inovações tecnológicas desenvolvidas por aquele povo? Nabucodonosor, eu disse, o seu sonho revelou seu próprio destino. A árvore cortada representa o Senhor. Eu avisei para se preparar, pois Deus irá transformá-lo em um animal e ficará assim por 7 anos. Ah, Daniel, eu sei que o seu Deus é poderoso. Vi quando joguei seus amigos israelitas na fornalha ardente. Eles saíram ilesos. Mas dessa vez a sua interpretação está errada. O Senhor mantém meu povo como cativo. Mas eles são a base do meu império. Veja quantas maravilhas. Reconstruí a Torre de Babel. E esse jardim suspenso que construí será famoso por séculos. Senhor Nabucodonosor, oh meu Deus! Daniel, o que aconteceu com o rei? Lamento dizer isso, mas o Império Babilônico está vendo o começo do fim. Os últimos anos do rei Nabucodonosor. Ele ainda recupera a consciência, depois de ficar 7 anos agindo como um animal. Alguns historiadores defendem a ideia que foi uma crise psicológica que tomou o rei babilônico. De qualquer modo, assumiu seu sucessor Belsazar, que estava todo soberbo por ser o novo rei. Resolveu até brindar o momento com cálices que foram saqueados pelos israelitas. Vamos comemorar, meus amigos, com essas taças dos cativos. Mas a euforia da festa foi interrompida por uma mão misteriosa que teria escrito na parede a seguinte mensagem:
Chamem Daniel, ele poderá interpretar isso. Daniel foi chamado e interpretou. De acordo com essa mensagem, a simbologia indica que Deus contou os dias do teu reino, Belsazar. O Senhor foi julgado e o Império Babilônico será tomado pelos persas. Estamos sendo invadidos! Salve-se quem puder! Se prepara, Belsazar. Estão invadindo a Babilônia. É a vez dos persas. A Pérsia situava-se a leste da Mesopotâmia, onde hoje é o Irã. Essa região possuía poucas terras férteis. A ocupação se deu por volta de 550 a.C. Ciro o Grande conseguiu construir um império conquistando o reino da Lídia, a Fenícia, a Síria, Palestina e as regiões gregas da Ásia Menor e a Babilônia. Na Babilônia, o comandante Dario ficou responsável por aquele domínio. Foi nesse primeiro momento que os caldeus, que não gostavam de Daniel, armaram um plano para que Dario tivesse que condená-lo à morte. Foi aí que ocorreu o fato bíblico, onde Daniel foi jogado à cova dos leões e acabou ileso. Depois Dario matou os inimigos do Daniel. De qualquer modo, Ciro o Grande ficou conhecido por ter libertado os hebreus dos cativeiros da Babilônia. Seu filho Cambises teve sucesso na campanha contra os egípcios em 525 a.C., na Batalha de Pelúsio, onde os persas utilizaram gatos contra os egípcios, que ficaram acuados e perderam a batalha. Dario I dá continuidade à expansão persa, dominando as planícies do rio Indo e Trácia. Dario dividiu os territórios entre satrápias, onde seriam comandados pelos sátrapas, que eram os olhos e ouvidos do rei. Dario I iniciou um conflito contra os gregos ao tentar dominá-los nas chamadas Guerras Médicas, que esses persas eles eram conhecidos também como Medas. Mas acabou sendo derrotado na Batalha de Maratona. Maratona fica a 42 quilômetros de Atenas. 10 anos depois, seu filho Xerxes investe novamente contra os gregos, onde venceu os 300 de Esparta na Batalha de Termópilas. Meu caro Leônidas, se batalharmos, uma chuva de flechas irá tapar o sol. Muito bem, Xerxes, assim lutaremos na sombra. Mas Xerxes acabou sendo derrotado pelos atenienses na Batalha de Salamina. Os atenienses construíram grandes navios de guerra e destruíram as embarcações persas numa batalha naval. Xerxes construiu grandes palácios na cidade de Persépolis. No começo, Xerxes era casado com Vaste, mas seu relacionamento acabou após um conflito com a esposa. Nessa ocasião, Xerxes passou a procurar uma nova esposa, convocando as jovens da cidade de Suzã. Mas, tio Mordecai, pode ser arriscado me passar por uma persa e tentar me casar com o rei Xerxes. Não se preocupe, Radassa. A partir de agora, vamos chamá-la de Esther. Você apresentará o rei como uma pretendente. É muito importante que alguém do nosso povo judeu esteja junto ao rei persa. Mas por que tudo isso? Os remanescentes do povo amalequita faz parte do governo de Xerxes, entre eles Amã. Eles odeiam o nosso povo e logo passarão a nos perseguir. Você, sendo rainha, poderá intervir politicamente ao lado do seu marido. Na Bíblia, o rei Xerxes é conhecido como rei Assuero. Esther então participa da seleção e é uma das escolhidas por Xerxes. Durante a noite ela contava várias histórias ao rei, que ficava curioso, e chamava novamente por várias noites seguidas até que ele escolhe como esposa, tornando-a rainha Esther. Sem saber que Esther era uma judia, Xerxes, influenciado por Amã, decreta uma lei para que os judeus fossem massacrados numa determinada data. Era parte dos planos dos amalequitas, que eram inimigos dos judeus, como havia alertado Mordecai para Esther. A rainha Esther, ao saber de tal decreto, decidiu revelar a verdade a Xerxes. Disse que era uma judia. Na ocasião, Xerxes deu o direito aos judeus se armarem e derrotar os amalequitas, que propunham um massacre. Os judeus tiveram uma vitória contra seus inimigos e passaram a comemorar essa data como o dia do Isso é tudo bem, pessoal.